A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria e satisfação que nós, por intermédio desse canal, podemos falar da Palavra de Deus. Estamos muito alegres porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, porque Ele é maravilhoso, né? Nós não merecemos coisa alguma, né? É a misericórdia dEle que nos sustenta, que nos dá graça, que segura em nossas mãos para estarmos em pé, né? Sabemos que as lutas do dia a dia, né, são grandes, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Eu quero ler uma palavra aqui para nós meditarmos nessa tarde. É uma tarde bastante quente, né? Mas graças a Deus, né? Deus seja louvado por tudo, né? Que o Senhor seja exaltado, engrandecido e adorado por tudo. É o capítulo 3 do livro de João, que fala sobre a visita de um homem importante, né? Um homem que fazia parte da alta cúpula na época de Jesus. Esse homem foi visitar a Jesus e tirar algumas dúvidas, né, que ele tinha. E talvez a história desse homem possa também tirar algumas dúvidas que porventura você possa ter. Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto?
Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E para nós finalizarmos o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso e a palavra dele é poderosa. Então veja bem, irmãos, que um ventinho aqui para refrescar esse calor, né? Nada melhor do que um vento. Veja bem que Nicodemos aqui conta a história que Nicodemos era um dos principais, né, dos judeus. Então ele tinha uma posição importante ali. E talvez pelo fato de ter essa posição, ele procurou Jesus à noite, né? Talvez para não se expor para as pessoas da época, falar: nossa, rapaz, você é um homem tão sábio aí, tá procurando Jesus. Porque na realidade, irmãos, isso acontece ainda no dia de hoje, né? Quantas pessoas que se envergonham do nome de Jesus? Quantos? Não são poucos, não. Não são poucos. Muitos que se envergonham, né? Ele não confessa a sua fé, ele não se identifica como servo de Deus, embora que, né, Nicodemos ainda não havia de fato, né, recebido ao Senhor Jesus no seu coração. Então ele ainda tem assim uma, né, vamos dizer aí uma desculpa, né, para ele estar indo à noite. E ele tinha muitas dúvidas, né? Ele tinha muitas dúvidas, mas uma coisa ele tinha certeza: e que Jesus era mestre e que ele havia vindo de Deus, porque ele começa o diálogo, né, dizendo essas palavras, né? Então ele reconhecia que Jesus, além de mestre, um bom ensinador, ele também tinha vindo da parte de Deus pelos sinais que ele fazia na época e ainda faz até o dia de hoje. Então Jesus
interrompeu a Nicodemos, porque a realidade é, não basta você saber quem é Jesus, não basta você saber que ele é filho de Deus e que ele faz milagres, isso não é o suficiente, né? Não, eu sei que Jesus, né, foi o que Marta questionou a Jesus quando Jesus falou para ele: não, teu irmão há de ressuscitar. Não, eu sei que que Lázaro vai ressuscitar lá no último dia, né? Então às vezes a pessoa sabe, mas não crê o suficiente. Saber não é ter fé, né? Saber não é ter fé. E você vai descobrir isso ao longo dessa palavra, porque Nicodemos sabia de tudo isso, que ele era filho de Deus, que ele era mestre, né? Que ele fazia sinais, que Deus o havia enviado, né? Mas mesmo assim ele foi encontrar com Jesus de noite para aprender mais. E nesse encontro com o Senhor, podemos dizer que ele então cultivou a sua fé. A sua fé veio então florir, né? A sua fé veio de fato existir, né? Após aquele encontro com o Senhor. Então, por isso que é importante você ter um encontro com o Senhor. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, tudo muda, né? A vida muda, as coisas se transformam. Então aquele encontro foi importante, embora fosse um encontro na noite, né? Para ninguém ver, meio que, mas foi um encontro importante para Nicodemos, porque a partir desse momento Nicodemos viu as coisas de Deus com mais clareza. E quando Jesus explicou a doutrina do novo nascimento para ele, dizendo para ele: olha, é necessário nascer de novo, né? E esse novo nascimento era através da água, o batismo, e através do Espírito, uma nova vida. Jesus estava explicando: você precisa nascer através do batismo e de uma nova conduta, né? Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E Nicodemos então, sem entender, falou: mas como que é isso? Vou voltar ao ventre materno, vou nascer de novo? Jesus falou: não, você vai nascer da água e do Espírito, né? E aí tem alguns segredos, irmãos, profundos nessa palavra, porque a conversa, né, na realidade, ela segue até o versículo 21 com Nicodemos, embora que eu abreviei aqui, né, eu brequei aqui, mas o versículo 15 e o 16, que são de suma importância, né, que fala que para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, é muito fácil a gente, e é muito comum também a gente ouvir, não as pessoas falarem assim, eu creio em Deus, mas não é esse crer que a pessoa fala, é um crer de você obedecer, procurar obedecer a palavra de Deus, né? Não é somente crer da boca para falar, eu creio em Deus, isso não é o suficiente, eu tenho que tomar atitudes que mostram, né, que eu de fato estou obedecendo. Esse crer aí é obedecer. Então Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa passar pelo batismo, que é o batismo de arrependimento. É para isso que serve o batismo. É quando eu estou arrependido publicamente, entendeu? Publicamente eu mostro através do batismo que eu estou arrependido e que eu deixo no tanque batismal a velha criatura e nasce uma nova criatura do tanque batismal. E não é só isso, né? Mas também nascer do Espírito. E aí você vai ver lá em Gálatas, lá capítulo 5, que fala sobre os frutos do Espírito, né? De uma nova vida em Cristo. Ela produz frutos do Espírito. Então é muito mais profundo, irmãos, que a gente imagina. Tem um monte de gente tomando banho de água aí, descendo no tanque, mas não teve uma mudança de vida. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém fique tomando banho de piscina, né? Se batizando e só. Não, tem que haver também uma mudança. Veja bem como o texto ele existe uma condicional, né? Olha só, Jesus falou para ele, ó, versículo 3, na verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Veja bem, versículo 3 fala assim, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro, tá? Segundo, é o versículo 5. Jesus respondeu, em verdade, de novo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então, aí ainda continua, tá, irmão? Ainda continua, né? Que o versículo 14, né? Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus falou, ó, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
né? Existem coisas que a pessoa não consegue ver, né? Né? O reino de Deus você não consegue ver com seus olhos físicos, né? Tem que ser com os olhos espirituais, né? Você vê o agir de Deus, as maravilhas de Deus, né? Mas não é só ver, é também entrar nele. Jesus falou, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele continuou, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, existe uma condicional aí, e tem que crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse crer aí é obedecer. E aí Jesus usa uma passagem do Antigo Testamento, quando ele fala assim, quando Moisés levantou a serpente e tal, na haste, foi quando o povo estava em desobediência a Deus, e Deus passou uma ordem, porque as serpentes viraram uma praga ali naquele deserto, as pessoas estavam morrendo. Então Deus passou uma orientação para Moisés. Moisés, você vai erguer a serpente, vai fazer uma serpente de bronze e vai erguer na haste, né? E então todo aquele que olhava para aquela haste e via a serpente morta, então recebiam a cura ali, entendeu? Então não era a serpente que representava Jesus, era a haste, a cruz que estava por trás, o madeiro que estava segurando. Então todo aquele que olha para a cruz de Cristo, né, que vê a serpente, né, lá no deserto derrotada, ele também vê Cristo vencendo a serpente, porque a serpente é símbolo do diabo, através da cruz, do sacrifício dele, através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele venceu o diabo, a serpente. Assim como a serpente foi derrotada lá em Moisés, através da crucificação de Cristo, a serpente, o diabo também foi derrotado. É por isso que ele fala aqui que como Moisés levantou a serpente, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, né? Então quando você olha para a cruz aqui, é no sentido do sacrifício. Olha o que Cristo fez por você, olha a salvação que Ele te deu através da cruz, olha a libertação através da cruz. Mas não é só isso, você precisa crer e obedecer, você precisa passar por um novo nascimento, para que as coisas comecem a acontecer, para que o reino de Deus comece a te receber, e você começa a entrar no reino de Deus, né? Viver no reino de Deus. Então era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. E eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa tarde, né? Que
E fechando com o versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Entendeu? É mais ou menos assim, só para você entender, vou fazer aqui de uma forma bem simplificada, tá? Nós já vamos fechar essa palavra. De forma bem simplificada para você entender, tá? Se uma pessoa tem uma doença, seja ela qual for, mas vou usar aqui a doença, né, do século, né? O câncer, né? A pessoa ela tem o câncer, né? Mas de repente os químicos, os laboratórios conseguem aí um remédio para curar esse câncer, tá? Então a pessoa que tem essa doença, ela vai passar no consultório do médico e o médico vai falar para ela: olha, essa doença tem cura, certo? Eu vou receitar aqui o remédio, entendeu? Vou receitar a hora que você vai tomar esse remédio e também vou receitar a dosagem. É importante que você siga essas orientações, tá bom? Que aí você vai ter a cura. Então, e se você tem o câncer e falar assim: não, eu acredito nesse médico aí, viu? Eu acredito. Teve muitas pessoas que foi curada. Eu acredito nesse médico. Acredito mesmo. Mas se você ficar só nisso, eu acredito no médico, eu acredito. O câncer ainda vai continuar na tua vida. E você jamais terá cura. Mas, se você falar assim: não, eu acredito nesse médico, eu vou fazer uma consulta com ele e vou pedir para ele prescrever para mim esse remédio. Aí você pega ali a prescrição médica e você leva para casa a prescrição, e aí você começa a fazer conforme a orientação do médico. Dosagem, tempo, né? O remédio, e aí você começa a tomar. Conforme eu vou seguir aqui, ele falou para fazer assim, então tá. Ele falou para mim tomar 3 horas da tarde, eu vou tomar 3 horas da tarde. Tá. Aí lá na frente você foi curado. Então, o crer em Jesus, mais ou menos isso. Ele já passou já a prescrição aqui, ó. Tá aqui, ó. Prescrição tá aqui. Certo? Prescrição tá aqui. Ela que vai te fala como você vai fazer, de que jeito que você vai fazer. Entendeu? E aí, você, através dessa prescrição aqui, você fala: não, vou fazer conforme. Aí você vai lendo. Olha, nascer de novo. Ah, tá. Nascer do Espírito. E aí você vai lendo e vai fazendo conforme o médico te orientou. E aí você recebe a cura para tua alma. E recebe todos os benefícios que tá aqui, ó, para tua vida. Não somente nessa vida aqui, mas na vida lá, porque existe uma outra vida. As coisas não terminam aqui não, ainda tem uma continuação. Ah, irmão, eu não quero, eu creio, mas não vou fazer isso.
Sinto muito. Mas que Deus te dê graça para que você possa ser esclarecido de todas as suas dúvidas, como foi Nicodemos. Que o Espírito Santo possa, através dessa palavra que foi ministrada aqui, alcançar teu coração e clarear onde estiver escuro, para que você entenda que você precisa de um novo nascimento, né? E receber os benefícios que o Senhor tem para você, tá? Que Deus possa em Cristo Jesus te abençoar. Eu vou deixar o versículo de número 16 do capítulo que nós lemos, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma vida eterna te esperando, que você possa recebê-la em nome do Senhor Jesus, crendo nele e praticando as orientações dele, em nome de Jesus.